Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Gente boa, hoje o Santo Padre, o Papa Francisco, celebrou a missa diante de 10.000 pessoas no estádio de Franc-Tireur de Erbil, capital do Kurdistão iraquiano. E assim começa o Vigário de Cristo na homilia, nesse terceiro domingo do tempo da Quaresma, em solo iraquianos, tempo de renovação. Assim começa o Santo Padre. Hoje posso ver e tocar com a mão que a Igreja no Iraque está viva, que Cristo vive e age neste seu povo santo e fiel. A Igreja no Iraque, com a graça de Deus, fez e continua a fazer muito para proclamar esta sabedoria maravilhosa da cruz, espalhando a misericórdia e o perdão de Cristo, especialmente junto dos mais necessitados. Mesmo no meio de grande pobreza e de tantas dificuldades, muitos de vós ofereceste generosamente ajuda concreta e solidariedade aos pobres e atribulados. Este é um dos motivos que me impeliu a vir em peregrinação até junto de vós. Ou seja, para vos agradecer e confirmar na fé e no testemunho. São Paulo lembrou-nos que Cristo é poder e sabedoria de Deus. Jesus revelou este poder e esta sabedoria, sobretudo através da misericórdia e do perdão. Não o quis fazer com demonstrações de força ou impondo do alto a sua voz, nem com longos discursos ou exibições de ciência incomparável. Fê-lo dando a sua vida na cruz. Revelou a sua sabedoria, o poder divino, mostrando-nos até o fim a fidelidade do amor do Pai, a fidelidade do Deus da aliança, que fez sair o seu povo da escravidão e guiou-o pelo caminho da liberdade. Como é dócil na armadilha de pensar que temos de demonstrar aos outros que somos fortes, que somos sábios, na armadilha de construirmos imagens falsas de Deus que nos deem segurança. Na realidade é o contrário. Todos nós precisamos do poder e da sabedoria de Deus revelada por Jesus na cruz. No Calvário ofereceu ao Pai as feridas pelos quais fomos curados. Aqui no Iraque, quantos dos vossos irmãos e irmãs, amigos e concidadãos carregam as feridas da guerra e da violência? Feridas visíveis e invisíveis. A tentação é responder a estes e outros fatos dolorosos com uma força humana, com uma sabedoria humana. Jesus, ao contrário, mostra-nos o caminho de Deus, aquele que Ele mesmo percorreu e por onde nos chama a segui-lo. No Evangelho que acabamos de escutar, segundo João, vemos como Jesus expulsou do templo de Jerusalém os cambistas e todos os que compravam e vendiam. Por que Jesus realizou este ato tão forte, tão provocador? Vê-lo porque o Pai o enviou para purificar o templo. Não só aquele de pedra, mas sobretudo do nosso coração.
como Jesus não tolerou que a casa de seu pai se temesse o mercado. Assim deseja que o nosso coração não seja um lugar de turbulência, desordem e confusão. O coração deve ser limpo, posto em ordem, purificado. De quê? Das falsidades que o sujam, das simulações, da hipocrisia. Todos nós as temos. São doenças que fazem mal ao coração, que mancham a vida, tornam-na hipócrita. Precisamos de ser purificados das nossas seguranças falaciosas, que trocam a fé com Deus pelas coisas que passam, pelas convivências do momento. Precisamos que sejam varridas do nosso coração e da Igreja as nefastas sugestões do poder e do dinheiro. Para limpar o coração, precisamos dessujar as mãos. Sentirmos-nos responsáveis e não ficarmos parados enquanto sofrem o irmão e a irmã. Mas como purificar o coração? Sozinhos não somos capazes. Temos necessidade de Jesus. Ele tem o poder de vencer os nossos males, curar as nossas doenças, restaurar o templo do nosso coração. Para a confirmação disto mesmo, é como sinal da sua autoridade, disse: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Jesus Cristo é só Ele, pode purificar-nos das obras do mal. Ele que morreu e ressuscitou. Ele que é o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus não nos deixa morrer em nosso pecado. Mesmo quando lhe voltamos as costas, nunca nos abandona a nós próprios. Procura-nos, vai atrás de nós para nos chamar ao arrependimento e purificar. Por minha vida, diz o Senhor pela boca de Ezequiel, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim na sua conversão, a fim de que tenha vida. O Senhor quer que sejamos salvos e nos tornemos templo vivo do seu amor, na fraternidade, no serviço e na misericórdia. Jesus não só nos purifica dos nossos pecados, mas torna-nos também participantes do seu próprio poder e sabedoria. Liberta-nos de um momento de estender a fé, a família, a comunidade que divide, contrapõe e exclui, para podermos construir uma igreja e uma sociedade abertas. E todos os solicitas pelos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. E ao mesmo tempo revigora-nos para sabermos resistir à tentação de procurar vingança que nos mergulha numa espiral de retaliações sem fim. Com a força do Espírito Santo, envia-nos não para fazer pré-solistismo, mas como seus discípulos missionários, homens e mulheres chamados a testemunhar que o Evangelho tem o poder de mudar a vida. O ressuscitado torna-nos instrumentos da paz de Deus e da sua misericórdia, artífices pacientes e corajosos de uma nova ordem social. Assim, pela força de Cristo e do seu Espírito, acontece o que o apóstolo Paulo profetiza aos Coríntios. O que é tido como loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é tido como fraqueza de Deus é mais forte que os homens.
comunidades cristãs formadas por pessoas humildes e simples tornam-se simples sinal do reino que vem, reino de amor, justiça e paz. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Falava do templo do seu corpo e, por conseguinte, também da sua igreja. O Senhor promete que pode, com o poder da sua ressurreição, fazer-nos ressurgir a nós e as nossas comunidades das ruínas causadas pela injustiça, a divisão e o ódio. É a promessa que celebramos nesta Eucaristia. Com os olhos da fé, reconhecemos a presença do Senhor crucificado e ressuscitado no meio de nós. Aprendemos a acolher a sabedoria, a sua sabedoria libertadora, e repousar nas suas chagas e a encontrar cura, força para servir o seu reino que vem ao nosso mundo. Pelas suas feridas fomos curados. Nas suas chagas, amadas irmãs e irmãos, encontramos o bálsamo do seu amor misericordioso, porque ele, bom samaritano da humanidade, deseja ungir cada ferida, curar cada recordação dolorosa, inspirar um futuro de paz e fraternidade nesta terra. A Igreja no Iraque, com a graça de Deus, fez e continua a fazer muito para proclamar essa sabedoria maravilhosa da cruz, espalhando a misericórdia e o perdão de Cristo, especialmente junto dos mais necessitados. Mesmo no meio de grande pobreza e tantas dificuldades, muitos de vós oferecestes generosamente ajuda concreta e solidariedade aos pobres e atribulados. Este é um dos motivos que me impeliu a vir em peregrinação até junto de vós, ou seja, para vos agradecer e confirmar na fé e no testemunho. Hoje posso ver e tocar com a mão que a Igreja no Iraque está viva, que Cristo vive e age neste seu povo santo e fiel. Amados irmãos e amadas irmãs, confio cada um de vós, as vossas famílias e as vossas comunidades, a proteção materna da Santíssima Virgem Maria, que foi associada à paixão e morte de seu Filho e participou na alegria da sua ressurreição. Interceda por nós e nos conduza até Ele, poder e sabedoria de Deus. Amém. Que maravilha, gente boa! A homilia de hoje do Santo Padre, o Papa Francisco, no Iraque, em terra de guerras. E vamos estar testemunhando pelo mundo afora essa linda homilia nesse 3º domingo do tempo da Quaresma. E vamos sair pelo mundo afora, não vamos ter medo, não vamos ter medo, porque o povo precisa de libertação. Vamos gritar no deserto desse mundo ferido, que Maria Imaculada nos socorra e nos proteja hoje e sempre, que venha e venha muitas graças e bênçãos copiosas sobre todo o mundo, que socorra e proteja o Santo Padre, o Papa Francisco, e que tudo seja renovado.